Será que a IA vai substituir mesmo os gestores e analistas de investimento? Cara, não, não vai. Não vai porque a IA como um todo, ela pode ter várias ferramentas, ela pode atingir públicos, ser acessível para os jovens, mas ela tem um problema que o gestor ele não tem. O gestor é uma pessoa. E a pessoa ela pode construir relações diretas, relações sociais, e não tem como a IA substituir totalmente os gestores, mas tem como ela te auxiliar. Mas a gente vai ver hoje como que a IA interage nesse mundo das finanças. Será que o investidor pode usar a IA como aliada? Ou isso é só uma moda, isso não funciona? Será que funciona mesmo? É interessante a gente ver como a IA ela é presente no mundo dos investimentos mesmo. E hoje a gente vai te mostrar como a inteligência artificial tem feito diferença nesse mundo, como ela está integrada nesse mundo e quais são as oportunidades para você, investidor, ou como a gente pode interligar ela no nosso mundo. E aí? Fala pessoal, eu sou o Peter, Eu sou o Eric. sejam muito bem-vindos ao Invest Sem Gravar. Aqui nós te ensinamos a investir de uma forma simples e prática. Sem toda aquela burocracia, mas com bastante conhecimento. Então, o que mudou de fato com a IA? Cara, a IA ela pode te ajudar em várias frentes nos investimentos. Uma delas, por exemplo, é te ajudar a ler e interpretar relatórios, né? Você pode pegar dois relatórios de um fundo imobiliário, de uma ação e fazer comparativos, né? A IA ela pode te trazer tabelas comparativas, um gráfico, né? Ela gera relatórios também. Exatamente, ela consegue pegar o que era mais complexo, mais amplo, trazer mais simplificado, de repente, para você, ou buscar num relatório só os dados que você está interessado em ver, né? Uma coisa que mudou bastante também foi a forma como as análises estão sendo feitas. Os processos com IA eles são muito mais rápidos, não existe toda aquela burocracia de você ter que ficar fazendo tudo, relatório por relatório, tópico por tópico. Hoje não, você tem um modelo de texto, você gera um prompt e aquilo te ajuda. E mudou também como as pessoas pensam em relação a investimentos, porque a maioria das pessoas pensa que a IA ela pode fazer ou ser um assessor pessoal para ela, e não é a função. Ela pode te ajudar com as ferramentas, mas não é a função direta ela ser um assessor seu. A IA ela não vai ser uma pessoa, ela não consegue ser uma pessoa, mas ela pode sim ser uma ferramenta que nos auxilia a investir melhor. Sim, por exemplo, os gestores ou as pessoas que estudam mais a parte do investimento no Incíntrico, eles vão ter as relações sociais, vão ter relações com pessoas, vão desenvolver pensamentos com as pessoas, vão ter ideias para qual o mercado vai se regrando, vai se constituindo. E é uma coisa que ela nunca vai fazer, porque ela não tem um sentimento. A IA não consegue analisar pessoas, né? Pessoas são imprevisíveis. É o X da questão, literalmente. Você tem toda uma equação ali no mundo dos investimentos, né? Mas tem as pessoas ali. E isso a IA não consegue prever. Então, sempre vai ter margem de erro para ela. As IAs também elas estão atuando muito hoje em dia ativamente no mercado. Então, em quais áreas a gente está vendo mais as IAs hoje em dia? Hoje a gente tem a de análise preditiva, né? Que seriam? As análises preditivas seriam mais relacionadas a ela mandar relatórios, essa coisa que a gente já falou aqui, de mandar relatório, resumir relatório, fazer uma análise em cima desse relatório. Isso é o que é a análise preditiva. É resumidamente isso. E também na área da educação. Educação, atendimento, né? Como a gente mencionou anteriormente, a gente também consegue usar a IA justamente para aprender mais, para pesquisar o que é um indicador, né? Como que a gente pode utilizar ele para analisar essas ações, né? Ou mesmo na parte de aprender, né? Sobre como que funciona o mercado financeiro. Então está muito presente nessa parte de educação e na parte do atendimento também, né? Lógico que se a gente tratar com pessoas estudando e tudo mais, a gente vai aprender mais. Mas isso não significa que conceitos a gente não consiga resumir com IA. Até porque a IA tem que ser nossa aliada e não fazer tudo pela gente. É que nem a pessoa que pega o ChatGPT fazer trabalho na escola ou na faculdade. Ela pode até fazer o trabalho, um trabalho legal, mas ela dificilmente vai aprender alguma coisa porque já está tudo de graça. A gente dificilmente dá valor para coisas que são completamente de graça. É completamente fácil. E uma coisa que você mencionou, né? Que, tipo assim, a IA ela pode analisar para você, mas pessoas têm experiências no mercado. E as experiências muitas vezes contam mais que propriamente somente números. Às vezes os indicadores, né, eles estão apontando para cima e a ação vai para baixo.
E as pessoas que analisaram isso preveram que iria para baixo. A IA preveu que ia para cima. Uma coisa que a gente vê muito no mercado é sobre os movimentos que são inversos, né? A gente vê isso com o Warren Buffett, que hoje em dia é o maior investidor que nós temos conhecido na história, né? Tem outros que são muito grandes, Peter Lynch, o Howard Marks. O próprio Luiz Barsi é o maior investidor de pessoa física aqui no Brasil também. Sim. E outras referências que nós temos por aí, todos eles tiveram movimentos em algum momento que são opostos ao que o mercado está indicando. E tem uma coisa muito interessante no mercado que é o desce no boato e sobe no fato. Aconteceu isso com o Banco do Brasil recentemente. Não foi por muito tempo, mas aconteceu porque o banco ele lançou recentemente um relatório onde o pessoal do mercado ficou espantado, desesperado, porque o relatório foi muito ruim. Mas um dia depois, o Banco do Brasil subiu um pouquinho, no outro dia subiu mais um pouquinho. Agora está num movimento mais volátil mesmo, mas são coisas que uma IA não consegue prever. Exatamente. E o Banco do Brasil também está muito atrelado a políticas públicas, né? A questões da instabilidade do mercado realmente no Brasil, né? E muitas vezes as pessoas quando caem, né? Caiu, deu um relatório ruim, o Banco do Brasil, caiu as ações, né? As pessoas olham a oportunidade. Aí acontece, muitas pessoas compram, a ação começa a subir de novo. E assim vai indo o mercado. Tem uma coisa também que a IA é meio falha, que é a questão da carteira, de IAs que montam carteiras recomendadas. E por que é falho? Porque a IA ela vai ter uma visão geral sobre o que vários especialistas vão dizer em relação àquilo. Por exemplo, o próprio Banco do Brasil esse ano. Ninguém vai falar dessa ação que eu conheço, assim, pelo menos, que vai falar mal da história da ação do Banco do Brasil, do próprio Banco do Brasil, porque é uma ação que paga muito bem dividendo, que é uma ação que valoriza constantemente, tem bons fundamentos, a empresa tem bons fundamentos, é uma empresa grande também. Sim, e esse ano ela caiu absurdo. Né? Eu não lembro agora se foi 30 ou se foi 20, mas foi algo nesse meio. E é absurdo. E ninguém vai prever isso. Por exemplo, a EA vai montar uma carteira para você com a Vale, que é uma empresa que é uma das maiores do Brasil, mas que vem caindo nos últimos anos também. Vai montar uma carteira com Petrobras, que também vem caindo bastante. E é isso. E como são ações ou fundos, até mesmo na renda fixa, que não é algo que vai ser previsto, não tem como ela ter uma assertividade tão eficiente. Às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Mas é muita incerteza para algo que é recomendado. Coisa que um analista experiente não vai ter, porque como o Eric falou, a experiência no mercado ela conta às vezes muito mais do que o fato da pessoa ter certificado. Ou só saber ler o relatório, né? Às vezes o relatório ele tem algumas coisas que estão por trás do relatório que a IA não consegue prever, não consegue enxergar o que está por trás do relatório, que são as pessoas, né? E como você, investidor comum, pode usar a IA como uma ferramenta aliada para melhorar os seus investimentos? A gente acredita que seja melhor na área da educação. Porque você conhecendo mais ou buscando mais o conhecimento intrínseco da empresa, o que é a atividade dela, quais são os relatórios que ela mostra, essas ferramentas com IA são muito úteis. Até porque você vai estar se beneficiando da velocidade de processamento da IA, vai estar se beneficiando do conhecimento que ela já tem integrado e não vai estar se arriscando no mercado de uma maneira direta sem saber o que acontece naquela empresa. Exatamente. A IA ela vai te ajudar, justamente como o Pedro falou, a entender o porquê que você vai investir numa empresa, né? Então, entender toda a estrutura dela. Às vezes você pesquisa assim, tal empresa, ela trabalha com tal coisa, mas na verdade ela trabalha com vários outros ramos, assim, né? E com a IA você consegue desmembrar isso, entender realmente como que é o modelo de negócio da empresa e daí você faz uma análise do mercado para ver se vale a pena realmente investir naquele cenário econômico, político e tudo mais, né? E também, às vezes, iniciar um tipo de conhecimento novo que, naquele primeiro momento, se você lesse friamente, você não ia ter aquele insight. Por exemplo, a gente tem um vídeo aqui sobre terminologias de mercado
né, sobre o que é cada coisa, a gente fala, o que é um PVP, o que é um dos indicadores, é um vídeo muito bom, inclusive. E, pô, às vezes você não sabe ou não entende como é que aquilo funciona. Mesmo que você tenha vídeos explicando sobre isso, às vezes o que você quer é ver aquilo muito rápido, dar uma passada de olho para entender o que é mesmo e ver de curiosidade. E no olho frio, muita coisa passa de desdetalhada, assim. Então, é importante da gente ter essa visão de, eu posso ver alguma coisa mais rápido, posso aprender com isso e posso fazer com que isso seja útil na minha vida. Justamente, a IA serve para você analisar as ações, né, passar uma visão rápida, um raio-x assim, nas ações de uma forma mais rápida. A IA consegue sintetizar de uma forma mais fácil para você entender. Nesse mundo, a gente também tem alguns riscos e perigos que é muito importante você ficar atento. Como os robôs que ficam ricos por você, que montam tudo por você e você não tem que fazer nada. É um clique e acabou. Esse negócio de promessa de dinheiro fácil nunca é verdade. Dinheiro fácil é literalmente golpe. É golpe e ilusão, não existe, não tem como. Você pode, até pessoas que são herdeiras, digamos assim, elas podem ter o dinheiro que for, se ela não souber administrar aquele dinheiro, vai fácil. E aquele ditado, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, às vezes até pode dar certo, o algoritmo ali consegue ganhar um pouco de dinheiro pra você. Aí, na mesma velocidade que ele ganha dinheiro pra você, ele vai lá e perde. Uma coisa que as pessoas veem muito hoje em dia por ser algo rápido é trade, né? Day trade, essas coisas. E com operações binárias, muitas vezes, que, pra quem não sabe, operação binária também é papo de casa de aposta. Literalmente. E se você for numa corretora séria, que trabalha já com day trade mesmo, com mercado futuro, essas coisas, é complexo, é bem complexo, e tem imposto em cima, às vezes as pessoas não sabem disso, e é imposto de 20% ao mês, se eu não estou enganado. Sim, tem imposto de renda, sem contar que eu já falei anteriormente, né, tem muita taxa nesse mercado de trade. Então muitas vezes você vai lá, tô fazendo meu tradezinho aqui, ganhei 20 centavos. Aí só de imposto pagou 40. Ou às vezes a taxa foi tipo R$1 ali. Então meio que o lucro assim acaba indo pelo ralo, né? Não é uma crítica ao mercado de trade, mas é uma característica daquele mercado mesmo. Por quê? É uma operação muito rápida em que você tem ali para fazer uma análise, e é uma análise de minutos às vezes é de horas, mas a IA pode até te auxiliar de alguma forma, mas se a pessoa vai falar assim para você, isso aqui vai me deixar rico rápido do dia para noite, acabou. Não é verdade. E outra coisa, a IA ela não vai te deixar rico, ela pode sim te auxiliar ali, te dar alguns insights, ajudar a analisar a operação de trade, mas uma coisa que ela não vai ter é a experiência de pessoas ou a análise que uma pessoa experiente faria do mercado. Então, ela não consegue te auxiliar nisso. Então, por isso, a IA vai acabar te destruindo. Isso é um risco para você ficar atento, e não só de trade, de tudo no geral. Se tudo que for feito para você é automatizado, você não souber o porquê daquilo ser automatizado, às vezes você vai estar perdendo no processo em vez de estar ganhando com algo que é feito para você. E é isso, encerramos mais um episódio do Investe Sem Gravata. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta suas dúvidas aqui embaixo e não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Convido você a acompanhar a gente nas redes sociais e também, já sabe, né? Se você quer conhecer do mercado financeiro, entender um pouquinho mais desse mundo maluco, chegue com a gente no Investe Sem Gravata, que a gente vai ter todo o prazer em estar com você. E vem investir sem gravata. Muita gente usa IA, essas coisas aí, para operação binária, velho. Tipo, a pessoa pega a inteligência, a ferramenta, o ChatGPT, e muitas vezes ela pega lá para analisar um relatório para ela. E não é aquilo que é para fazer. Então, meio que a pessoa não aprende nada, o chat também tem uma tendência de erro depois de um certo tempo, e não é como se aquela ferramenta fosse ser útil para ela. Porque se a pessoa não sabe fazer operação, e tipo, operação binária é aposta, não é um trade. Trade é fundamento de bolsa e ainda assim é algo que é muito arriscado, muito arriscado. Uma aposta também. Não é todo mundo que está preparado para mexer com esse tipo de coisa, que é absurdamente arriscado, arrojado. Sim. E tem gente que inicia já nisso. Então, é como se a IA ela fosse um analista particular, só que esse analista particular não vai ter todo o fundamento porque ele está pegando informações da pessoa para poder fazer o que ele está fazendo.
E muitas vezes fazer trading, essas coisas, às vezes a taxa não compensa os lucros pequenos que você vai ter em cada operação. Às vezes você vai pagar uma bolada de taxa e o seu lucro vai ser pequenininho, no final você sai no negativo, mesmo que tenha um lucro pequenininho. Tava gravando?